Olá, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês e dando continuidade ao nosso estudo sobre as leis bíblicas para o sucesso, ainda dentro do conjunto das leis que envolve a sabedoria, hoje nós vamos abordar a lei do trabalho. E eu fiz uma reflexão sobre essa questão dessa lei e lembra que eu já falei para vocês que muitas vezes as pessoas ímpias, as pessoas que nem acreditam em Deus, têm resultado e prosperam na vida, naquilo que elas se propõem a fazer, porque elas colocam em prática alguns princípios. E muitas vezes a gente vê uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que acredita em Deus e, puxa vida, por que essa pessoa não consegue sair do lugar? Por que essa pessoa está sempre na dificuldade? Será que está faltando princípios para ela colocar em prática, né? E lendo tudo a respeito, eu acho que eu vi na Bíblia, eu devo ter visto pelo menos uns 17 versículos falando sobre a questão do trabalho. Deus trabalha até agora e Jesus disse que ele também. Então, o trabalho é uma coisa que a gente tem que aprender com Deus, né? Ele, em todo momento ele deixa claro que o trabalho é importantíssimo. E tem mais, se a gente for olhar os gigantes da fé, toda vez que Deus chegou para entregar alguma promessa grandiosa para eles, algo que era importante, pegou esses homens trabalhando. Eles sempre estavam trabalhando, estavam ocupados. Então, o princípio do trabalho é importantíssimo. E, gente, se nós estamos falando de sucesso e prosperidade, é impossível se alcançar isso sem um trabalho. Eu venho de uma família onde eu tenho um exemplo muito forte de que trabalhar de forma excelente, com excelência, é o que vai te trazer sempre prosperidade. Aqui na casa dos meus pais é assim. A vida inteira eu vi meu pai e minha mãe trabalhando, mesmo que fossem serviços mais simples, como faxina, minha mãe fazendo faxina, fez faxina a vida inteira, meu pai pedreiro. Meu pai teve um problema, ele sofreu um acidente, acabou precisando se aposentar antes da hora. E mesmo assim as pessoas sempre procurando meu pai para fazer algum tipo de trabalho. A minha mãe, a mesma coisa, as patroas dela não queriam que ela saísse de jeito nenhum. Sempre mostrou para nós, através do exemplo, trabalhar duro, trabalhar com excelência, fazer tudo muito bem feito. Tanto que na nossa casa, eu e os meus irmãos, a gente aprendeu esse ofício. Todos nós quatro trabalhamos muito duro, todos nós. E podemos dizer que a gente tem um privilégio, sim, de que por onde nós passamos, nós fomos pessoas que deixamos nossa marca, as pessoas nem queriam que a gente saísse. Isso foi reflexo do que eu vi meu pai e minha mãe fazendo a vida inteira. Até hoje eles trabalham muito. E depois que eu vim morar aqui, né, junto com eles, praticamente no fundo da casa deles aqui, eu comecei a dar mais valor ainda ao trabalho, porque eu queria um trabalho fácil. Sempre quis um trabalho mais fácil, um trabalho que só usasse a mente. E eu tenho aprendido que não adianta. Tudo que a gente faz com muita facilidade não dura muito, né? Então, importante essa reflexão. Na vida, minhas amigas, a gente sempre vai ter que tomar decisões. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. A maior parte dos erros que nós cometemos nem se deve às escolhas erradas que a gente faz. Muitas vezes é a indecisão, a omissão, a falta de ação por medo de errar. Nós não podemos ter medo de errar. O que nós estamos fazendo aqui é tentar diminuir o máximo possível todos os erros das nossas ações, colocando em prática todos esses princípios bíblicos que nós já falamos aqui. Ontem, por exemplo, como planejamento, entre outros que nós vamos falar, né? A gente tem que entender que agir envolve risco e sempre vai ter desafios. A gente vai ter desafios se não trabalhar e vai ter desafios se trabalhar. A gente vai ter desafios se não fizer nada e vai ter desafios fazendo alguma coisa. Quando eu estava passando por esse momento do deserto, né, toda essa situação que aconteceu comigo, eu tendo que recomeçar, tal, eu cheguei, não sei se eu cheguei a falar aqui no grupo, mas eu falei com algumas irmãs em particular, com certeza,
que eu meio que dei uma parada, assim, tipo, eu não vou sonhar, eu não vou planejar mais nada. E fiquei, tipo, todo dia trabalhava, mas sem muita expectativa, sem muita vontade, né? E eu pensei assim, pera, calma, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente coloque nossa fé em prática. E para colocar a fé em prática não é ficar em casa deitado esperando a providência cair do céu. Tem que fazer alguma coisa. Isso me deu ânimo para eu começar a me movimentar. Tudo que eu pensei em fazer vai dar certo? Não sei, não sei. Espero que sim, tenho uma fé que sim. Mas como é que a gente vai exercitar a nossa fé se a gente não fizer nada? Então, não, ter medo de agir mostra que a gente não tem fé em Deus. Nós precisamos ser prudentes nas nossas ações. A gente já está falando sobre isso também, né? Então, ficar de braço cruzado, sem fazer nada, não vai transformar a gente em nada. A gente pode até evitar um sofrimento, uma dor, mas não aprende, não sente, não muda, não cresce, não vive. Essa é a verdade, né? A ação, ela envolve duas modalidades, né? Que é o estudo e o trabalho. A gente precisa estudar, se capacitar. A gente precisa de conhecimento para poder fazer o trabalho de forma bem feita. Tudo que a gente se propuser a fazer, tenho certeza absoluta que tem algo para ser aprendido ali. Então, essa capacitação é importante. Também não adianta só trabalhar com a força bruta. Mais para frente eu vou falar de uma história para vocês, porque isso não é sabedoria. Você simplesmente fazer um trabalho duro, mas sem usar o conhecimento, sem se aperfeiçoar. Porque também você, né, não está agindo de forma sábia. Então, o sucesso ele vem do trabalho. E o trabalho deve começar com a busca de conhecimento, seja pelo estudo ou seja pela prática, praticando, fazendo cada vez mais, né? A lei do trabalho ela é tão poderosa que, de modo geral, né, quem obtém sucesso ou dinheiro sem esforço, de maneira ilícita, corre o risco de perder esse dinheiro, né, de não manter essas conquistas. Eu sou uma prova disso, não é verdade, para vocês? Então, em Provérbios 13:11, Salomão fala: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas o que ajunta com o próprio trabalho aumentará. Eu confio nessa palavra, por isso que eu me desafiei a fazer algo diferente. A gente nunca recomeça do zero, porque a gente já tem uma experiência grande, né? E essa frase é estranha dizer que começou do zero, mas é um recomeço. E eu falei, não, vou fazer o trabalho duro, vou me capacitar, vou estudar. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é uma forma de estudo, porque eu preciso me aperfeiçoar também na parte espiritual. Não adianta só eu ficar vendo vídeos sobre o meu negócio, sobre depilação, sobre massagem, sobre estética. Eu preciso alimentar também o meu conhecimento da parte espiritual. Preciso me fortalecer, por isso que eu estou dividindo com vocês esse momento de estudo meu, de reflexão minha, que eu podia estar fazendo sozinha, mas eu achei que seria muito bom dividir com vocês. Então, eu tomei essa decisão de começar fazendo algo novo, né? De recomeçar minha vida fazendo algo novo. Mas eu preciso de algo quando eu dou esse start. Primeiro, confiança. Eu preciso confiar que eu sou capaz, eu preciso acreditar que eu sou capaz e que vai dar certo. Eu preciso colocar em fé, eu colocar em prática a minha fé e acreditar que eu sou capaz, né? A Bíblia diz que o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Está em Coríntios, 1 Coríntios 9:11. Nada acontece sem que a pessoa acredite. Sem fé é impossível fazer algo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus 11:1. Também a Bíblia diz, por meio da fé e da paciência se alcança a herança prometida. Isso está em Hebreus 6:12. Então, acreditar em si mesmo, ter essa confiança em Deus é fundamental. A dedicação. Em Eclesiastes fala, né? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então,
se dedicar ao trabalho. Não adianta só trabalhar de qualquer jeito, a gente precisa se dedicar. Foi isso que eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe, né? Se dedicar integralmente ao que se faz. Às vezes pode até não ter o reconhecimento na hora, mas uma hora ele chegará. As pessoas sentirão falta, né? Quando você é persistente também. Então, se dedicar naquilo que a gente está fazendo, fazer bem feito, né? Colocando esse princípio que tudo que a gente está fazendo não é para nós, é para Deus, não é para o homem. A gente não pode esperar esse reconhecimento dos homens, mas sim de Deus que está vendo tudo. Então, a nossa dedicação é importantíssima, né? A Bíblia também diz que se você quer melhorar de vida, aprenda a trabalhar bem, ser diligente, competente e caprichoso. E fazer de todo o coração. Isso está em Colossenses 3:23. Então, a gente pode colocar isso aqui como colocar uma luz sobre a dedicação no que a gente está fazendo e fazer bem feito, né? Sabendo que a gente está fazendo para Deus. E tudo que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente planta bem, se a gente cuida bem daquela horta, se a gente cuida bem daquela terra, a gente sabe que o fruto será bom, né? Ser persistente. Aqui entra o que eu estava falando para vocês de trabalhar com sabedoria. Não simplesmente trabalhar duro, mas a gente precisa colocar um pouco de sabedoria, porque não adianta nada. Olha só, tem uma história que fala de um homem que estava cortando troncos de árvore, estava cortando a árvore e ele estava ali já o dia inteiro batendo naquela árvore e não conseguia derrubar. E um senhor antigo, tinha 2 homens cortando árvore, né? E tinha um senhor que chegou tarde, já era tarde, o rapaz tinha começado logo cedo, tipo 5 horas da manhã ele tinha começado a tentar cortar aquela árvore, já era meio-dia, ele não tinha conseguido derrubar aquela árvore. E aquele senhor, já era meio-dia, ele estava chegando, ele sentou, tomou o cafezinho dele, deu uma olhada para a árvore, deu uma olhada para o machado. E o menino lá, batendo, estava esgotado, suado, morrendo de fome, não conseguia nem fazer com que aquela árvore se mexesse, né? De tão longe que estava dele derrubar. E aí aquele senhor chegou, né? Toda a paciência do mundo, chegou, deu ali umas 10 machadadas e a árvore caiu. E esse rapaz foi falar, como que o senhor conseguiu isso? Eu não estou conseguindo, eu estou aqui praticamente a manhã inteira tentando derrubar essa árvore e não consigo. E o senhor vira para ele e fala assim, você afiou seu machado? O tempo que você estava aí batendo na árvore, eu estava afiando o meu machado. Então não adianta você querer trabalhar duro, sem estratégia, sem sabedoria, sem saber o que pode ser feito para melhorar esse trabalho. Então, procurar se aperfeiçoar, entender o que pode ser facilitado no meu trabalho, o que eu posso fazer aqui que pode facilitar a minha vida, que eu posso ter um resultado melhor com menos esforço, mas continuo trabalhando com sabedoria. Então, se o machado está cego, né? Você vai passar o dia inteiro ali num esforço brutal, pode até ser que caia, vai cair, uma hora vai cair, mas poderia ser diferente. E tem em Eclesiastes, né, uma passagem bíblica que fala sobre isso. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiado, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Então você tem aí a possibilidade de trabalhar com sabedoria ou com esforço. Então, use da sabedoria. Tenta entender o que eu posso fazer com relação a isso que pode diminuir o meu trabalho, né? Então, por isso, acredito que só vence quem não esmorece. Vence quem persevera e não desiste. Quando o caminho é difícil, a perseverança vale mais do que a inteligência. Então, meninas, sejam perseverantes no propósito de vocês. Eu serei no meu também, entendendo que não se chega a lugar nenhum se não for com trabalho e o trabalho árduo. Mas esse trabalho árduo pode ser estratégico, né? Então, com sabedoria, tá bom? Que Deus abençoe o nosso dia de hoje e amanhã
nos encontramos novamente. Um beijo, fiquem com Deus.